No Paquistão, várias pessoas, incluindo crianças, morreram no noroeste do país devido a inundações súbitas causadas pelas chuvas intensas que marcam o início da estação de monções. A província montanhosa de Khyber Pakhtunkhwa, no nordeste do Paquistão, foi duramente atingida por inundações súbitas esta sexta-feira, no arranque da estação das monções. De acordo com o relatório da Autoridade Local de Gestão de Catástrofes, 11 pessoas perderam a vida, incluindo 4 crianças e 3 mulheres, e ficaram pelo menos 6 feridos. As inundações repentinas destruíram e danificaram 56 habitações, sendo que 6 ficaram completamente arrasadas pela força das águas. O Vale de Swat foi o mais afetado e, segundo a comunicação social local, a cheia repentina de um rio arrastou várias famílias que estavam junto às margens, apanhadas de surpresa pela subida rápida do caudal. O Serviço Nacional de Meteorologia alertou para a continuação das chuvas intensas e o risco de enxurradas até pelo menos a próxima terça-feira, recomendando medidas de precaução às populações das zonas mais vulneráveis. Em maio, o país já havia sido atingido por tempestades violentas que causaram a morte de pelo menos 4 pessoas. Eventos extremos como tempestades de granizo, inundações e secas severas têm sido cada vez mais frequentes no território paquistanês. Com a população superior a 240 milhões de habitantes, o Paquistão é hoje considerado um dos países mais vulneráveis às consequências das alterações climáticas, enfrentando regularmente catástrofes naturais de grande escala. E o drama humanitário se repete também em outras regiões afetadas por conflitos. Pelo menos 11 civis morreram e 4 ficaram feridos após um ataque do grupo rebelde Codeco contra um campo de deslocados no nordeste da República Democrática do Congo. O ataque aconteceu por volta das 5 da manhã desta sexta-feira na aldeia de Janji, no território de Bahema Norte, província de Ituri, no nordeste da República Democrática do Congo. Segundo Charité Banza, líder da Associação Civil Local, elementos armados do grupo rebelde Codeco invadiram um grupo de deslocados, matando pelo menos 11 civis e ferindo outros 4. A violência ocorre numa altura sensível, enquanto decorre um diálogo entre líderes de diferentes grupos armados congoleses em Aru, outro território da mesma província. Há pânico no campo e as pessoas estão a fugir do local onde acreditavam estar seguras, lamenta Banza, acrescentando que as aldeias vizinhas estão em estado de desordem. O administrador do território de Djugo, Coronel Rufim Mola, confirmou o ataque e adiantou que forças da Missão da Paz das Nações Unidas, a MONUSCO, estão no terreno a tentar reestabelecer a ordem. Desde 2022, a província de Ituri tem sido palco de uma escalada de violência atribuída principalmente ao grupo Codeco, que afirma defender os interesses da comunidade lendo de origem agrícola. O ataque aconteceu horas antes da esperada assinatura de um acordo de paz entre a República Democrática do Congo e Ruanda, com vista ao fim do apoio a grupos armados e a implementação de um plano de desarmamento e integração dos combatentes. Apesar da presença da MONUSCO, o leste da República Democrática do Congo continua mergulhado num clima de instabilidade que já dura mais de 2 décadas. No Médio Oriente, o conflito em Gaza continua a escalar. Autoridades israelenses estimam que o Hamas já tenha perdido mais de 20 mil combatentes desde o início da guerra em Gaza. O Hamas trava uma batalha contra a Força Popular, liderada por Yasser Abu Shabab, um jovem que vive em Rafah. As duas facções chegaram a se enfrentar dentro do hospital de Khan Yunis, no sul da faixa de Gaza. Houve confrontos diretos que se intensificaram nos últimos 3 dias. Após 20 meses de guerra com Israel, o grupo terrorista Hamas perdeu força. Com isso, outros rebeldes começaram a ganhar espaço no território palestino. Oficiais israelenses estimam que mais de 20 mil integrantes do Hamas tenham sido mortos desde o início do conflito. Os ataques de Israel também destruíram a infraestrutura e boa parte do arsenal de armas dos terroristas. Agora, sem o apoio do Irã, o Hamas luta para sobreviver. Um dos comandantes da Guarda Revolucionária do Irã,
responsável pelo envio de suporte ao grupo terrorista Hamas, foi morto em um ataque aéreo no dia 21 de junho. De acordo com a agência de notícias Reuters, o Hamas está sem liderança e age em grupos isolados. O exército israelense divulgou imagens da destruição de mais uma rede de túneis do Hamas, com 1 quilômetro de extensão, no norte de Gaza. Além dos combates em Gaza e dos ataques ao Irã, Israel segue em confronto com o Hezbollah na fronteira do Líbano. Hoje, Israel atacou uma base no sul do Líbano usada para gerenciar o sistema de defesa da organização terrorista. Não há confirmação de feridos. Dos conflitos no Médio Oriente para as tensões entre Estados Unidos e Irã, o presidente americano Donald Trump afirmou que poderá voltar a atacar o Irã caso o país continue com o seu programa nuclear. Trump obteve uma vitória histórica na mais alta instância da justiça americana. Por 6 votos a 3, a Suprema Corte decidiu que juízes de instâncias inferiores não podem bloquear ordens executivas presidenciais em âmbito nacional. O caso que motivou a decisão diz respeito ao direito à cidadania a todos que nascem em solo americano, uma garantia constitucional. No primeiro dia do segundo mandato, Trump assinou uma ordem executiva para mudar esse entendimento. Para se tornar cidadão americano, a criança tem que ter ao menos um dos pais com residência permanente. Essa decisão da Suprema Corte americana não trata agora de uma mudança constitucional na lei de cidadania por nascimento. As alterações propostas por Trump só devem começar a ser discutidas em outubro. O que entra em vigor daqui a um mês é a suspensão de decisões estaduais que anulam ordens executivas assinadas pelo presidente americano. Trump comemorou e chamou de grande vitória. Numa conversa com jornalistas, o presidente disse que voltaria a atacar o Irã se o país seguir com a produção de armas atômicas. Trump ainda acusou o líder iraniano, Ali Khamenei, de ingratidão, porque o livrou de uma morte horrível. Ele também anunciou o fim das negociações comerciais com o Canadá, depois que o país impôs tarifas sobre serviços digitais e disse que em breve divulgará as novas taxas. Num evento em que líderes do Congo e de Ruanda selaram um acordo de paz mediado pelos Estados Unidos, Donald Trump falou que o fim da guerra em Gaza está perto. Em uma semana, vamos conseguir um cessar-fogo, disse. E ainda sobre liberdade e direitos humanos, na Venezuela, o Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Imprensa assinalou o Dia do Jornalista com um apelo urgente à libertação de 20 profissionais da comunicação atualmente detidos no país. Na Venezuela, o Dia Nacional do Jornalista foi marcado por protestos silenciosos e uma exigência clara, liberdade plena para os 20 profissionais da imprensa atualmente detidos. A denúncia é do Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Imprensa, o sindicato que, através das redes sociais, alertou para o agravamento da repressão contra os jornalistas neste país. Entre os detidos encontram-se repórteres como Carlos Marcado, Nacari Ramos e Juan Alvarado, presos apenas por exercerem a sua profissão. Outros, como Pedro Guanipa e Roland Garrenho, foram encarcerados pelas suas opiniões e ativismo. Além disso, pelo menos 12 jornalistas estão sob processo penal com medidas cautelares impostas por organismos internacionais. Na publicação feita na rede social X, antigo Twitter, o Sindicato Nacional dos Trabalhadores destaca que muitos jornalistas se viram obrigados a exilarem-se ou trabalhar clandestinamente para continuar a informar. Por isso, diz que estão a contar porque sentem e porque é necessário exigir a justiça. Durante a entrega dos Prémios de Jornalismo 2025, o jornalista César Batiz, do Instituto de Imprensa e Sociedade da Venezuela, alertou para uma nova fase de violência institucional desde as controvérsias de eleições de julho de 2024. Segundo César, a liberdade de imprensa está sob ameaça constante e os jornalistas no exílio enfrentam
enfrentam o desafio de continuar a informar sem perder a própria liberdade. Apesar do medo, o sindicato e os profissionais comprometem-se a continuar a contar com o país, mesmo com condições adversas. A luta, dizem eles, é pela verdade e pela democracia. E de um cenário tenso na Venezuela, vamos agora até Brasil, onde uma denúncia grave envolve vigilância legal contra jornalistas. Segundo o relatório da Polícia Federal, a organização Repórteres Sem Fronteiras esteve sob vigilância ilegal por parte da Agência Brasileira de Inteligência durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. A organização não-governamental Repórteres Sem Fronteira foi alvo de espionagem ilegal por parte da chamada Bem Paralela, uma estrutura clandestina de vigilância criada durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro no Brasil. A revelação foi feita pela própria organização Repórteres Sem Fronteiras, com base em um relatório da Polícia Federal Brasileira. De acordo com o documento, esta estrutura operava à margem da legalidade, sem autorização judicial e tinha como alvos jornalistas, meios de comunicação e organizações que abordavam temas políticos sensíveis. A organização Repórteres Sem Fronteiras afirma que agentes da Agência Brasileira de Inteligência discutiram internamente ações da ONG e pediram informações sobre as suas atividades, especialmente após campanhas críticas à gestão Bolsonaro. O relatório também confirma que os jornalistas de grandes veículos como a Folha de São Paulo e o Globo foram vigiados, o que para a organização representa uma tentativa clara de espionar a imprensa. O diretor da Organização para a América Latina, Artur Romeu, considera a situação inaceitável. Para ele, não há qualquer justificação para que uma ONG que defende a liberdade de imprensa seja alvo de uma vigilância estatal ilegal. A organização Repórteres Sem Fronteiras exige o acesso integral aos dados recolhidos sobre a entidade e a responsabilização dos envolvidos na operação clandestina. O caso levanta um debate sobre o uso abusivo de mecanismos estatais e os limites da atuação dos serviços de inteligência em regimes democráticos. Moçambique celebrou os 50 anos da sua independência. O presidente da República, Daniel Chapo, destacou ganhos na educação, água potável e energia elétrica. Olá, eu sou Irene Solange. Moçambique celebrou no passado 25 de junho os 50 anos da independência nacional. E o presidente da República, Daniel Chapo, que presidiu as cerimônias centrais, afirma que houve avanços nestes 50 anos. Todavia, convidou os moçambicanos a refletir que tipo de Moçambique se pretende ter nos próximos anos. Num período de aproximadamente uma hora, o presidente da República de Moçambique, Daniel Chapo, discorreu sobre as etapas que marcaram o processo da independência nacional face à opressão colonial portuguesa. Daniel Chapo destacou o papel da Tanzânia na luta de libertação nacional e reafirmou os laços de amizade e cooperação entre os dois países. Dentre vários ganhos enumerados pelo presidente da República de Moçambique após a independência, o destaque vai para a educação. Água potável, energia elétrica e comunicação fizeram parte dos ganhos elencados pelo estadista moçambicano. O chefe de Estado moçambicano partilhou a visão de seu governo para o presente quinquênio. Participaram da cerimônia dos 50 anos da independência de Moçambique chefes de Estados africanos e representantes de países europeus e da Ásia, personalidades acadêmicas e políticas, entre outros. O presidente da República de Moçambique, Daniel Chapo, considera extraordinária a cooperação entre Moçambique e Portugal. Pronunciamentos feitos no âmbito dos 50 anos da independência nacional. E os dois estadistas querem elevar os laços de amizade e cooperação no que diz respeito ao desenvolvimento econômico sustentável. No quadro das celebrações dos 50 anos da independência de Moçambique, assinalados no dia 25 de junho, o presidente da República, Daniel Chapo, recebeu no seu gabinete de trabalho o seu homólogo português, Marcelo Rebelo de Sousa, para passar em revista a cooperação bilateral Maputo-Lisboa. O presidente Daniel Chapo diz que o próximo passo na cooperação passa por melhorar as condições de vida. Já o estadista português Marcelo Rebelo de Sousa fala do início de um novo ciclo.
Apesar da cooperação entre Moçambique e Portugal entrar numa nova era, Marcelo Rebelo de Sousa diz que os desafios continuam os mesmos no domínio econômico. E o presidente de Moçambique, Daniel Chapo, vai visitar Portugal para o desenho de novos pacotes de cooperação. Samia Suluhu Hassan, presidente da Tanzânia, convidada de honra para a celebração dos 50 anos da independência de Moçambique, aproveitou na ocasião para anunciar que as linhas aéreas da Tanzânia vão abrir espaço para a rota Moçambique até o final de ano de 2025. A celebração dos 50 anos da independência de Moçambique teve o seu ponto mais alto quando o presidente da República, Daniel Chapo, acendeu a pira olímpica, mas também as intervenções dos convidados. Mas o dia ainda reservava mais surpresas. A presidente da Tanzânia, Samia Suluhu Hassan, anunciou que as linhas aéreas da Tanzânia passarão a voar para Moçambique a partir do fim do ano de 2025, como forma de fortalecer a cooperação entre os dois países. Ainda no seu discurso de ocasião, Samia Suluhu Hassan, presidente da Tanzânia, desafia os países africanos a trabalhar em conjunto para garantir a unidade e ainda garantir que os povos se beneficiem dos recursos e também a necessidade de empoderar mulheres. Na ocasião, houve espaço para o discurso de representação aos que completam 50 anos de vida, ou melhor, os que nasceram em 1975, ano da independência de Moçambique. 25 de junho de 2025, novos ventos. O Estádio da Machava passou a chamar-se Estádio da Independência Nacional. Irene Solange, de Maputo, Moçambique, para o Fala Cabo Verde.